Livro Maternidade Cristã. Impedimento do matrimônio. O matrimônio, como dissemos, é um grande sacramento. A Igreja, por isso mesmo, sentiu o dever de estabelecer com relação a ele um conjunto de leis muito detalhadas, parte das quais se referem aos impedimentos matrimoniais. Podemos distinguir três espécies de impedimentos no matrimônio: dissuadentes, impedientes e dirimentes. Os impedimentos aos quais chamo de dissuadentes não estão em nenhuma lei positiva. São o bom senso e a experiência que nos ditam. Quem sabe o que faz, deveria rejeitar espontaneamente certas propostas de matrimônio. Tanto num como noutro sexo há pessoas incapazes de conhecer a importância das obrigações morais que o matrimônio impõe, tanto com relação aos cônjuges como com a família. Há caracteres difíceis, excessivamente duros, egoístas, cruéis, extravagantes, pessoas histéricas, irritadiças por doenças, meio loucas. Nenhuma lei positiva proíbe o matrimônio a estas pessoas, mas quem, tendo um pouco de bom senso, as aconselharia a contraí-lo? A experiência nos ensina como acabam estas miseráveis uniões. Do mesmo modo, um vício, demasiado arraigado como a blasfêmia, o jogo, a embriaguez, etc., a falta de dote, de um vício ou de uma arte, certas enfermidades corporais ou de família, a diferença de condição, de idade e mesmo de patrimônio, são coisas que, bem consideradas, desaconselhariam certos matrimônios. Não basta a lua de mel, é preciso que, tudo considerado, haja boas esperanças de uma vida tranquila e pacífica. Passemos aos impedimentos impedientes. São dois. Primeiro, o voto simples de virgindade, de castidade perfeita, de não contrair matrimônio, de receber as sagradas ordens, de abraçar o estado religioso. Segundo, a mista religião, isto é, a diferença de religião entre pessoas batizadas, das quais uma é católica e a outra é católica. Estes impedimentos foram estabelecidos por lei eclesiástica. Tem a força de impedir ou proibir o matrimônio, mas sem torná-lo nulo. Os esposos que contraem matrimônio, não obstante existir um ou outro destes impedimentos, cometem pecado, mas o matrimônio é válido. Que se deve fazer quando se apresenta algum destes impedimentos? Apresentar-se ao pároco, que pedirá dispensa a quem de direito, ou ao próprio confessor, que aconselhará o que se deve fazer. Vejamos agora os impedimentos dirimentes. São os mais graves, porque tornam nulo o matrimônio. São em número de 13, a saber: primeiro, a impotência, isto é, a incapacidade de procriar. Não se deve confundir com a esterilidade. Segundo, a falta de idade exigida, isto é, 16 anos para o homem e 14 para a mulher. Terceiro, o vínculo, isto é, a união com outra pessoa por matrimônio anterior. Quarto, a consanguinidade, que se tem quando os esposos descendem do mesmo tronco. Entre as pessoas consanguíneas em linha reta não é permitido o matrimônio. Entre as consanguíneas em linha colateral até o terceiro grau, ou seja, até os primos em segundo grau. 5. A afinidade, que é o parentesco que nasce entre o marido e os consanguíneos da esposa e vice-versa, entre a esposa e os consanguíneos do marido. O viúvo não pode casar-se nem com a irmã, nem com a tia, nem com a prima, nem com a sobrinha de sua mulher. Sexto, a pública honestidade. É o impedimento que nasce de um matrimônio inválido ou de concubinato público ou notório. Neste caso, não se pode casar nem com o pai ou com a mãe, nem com o avô, nem com a avó, nem com o filho, nem com a filha, nem com o sobrinho, nem com a sobrinha da pessoa com a qual alguém contraiu matrimônio, ou com a qual está unido, concubinariamente. Poderia casar-se, contudo, com o irmão ou irmã, porque estes estão em linha colateral. Sétimo, o parentesco legal, que torna nulo o matrimônio entre o adotante e o adotado e seus descendentes, entre o adotado e os filhos que sobreviveram ao adotante, entre os filhos adotivos de uma mesma pessoa, entre o adotado e o cônjuge do adotante, entre o adotante e o cônjuge do adotado. Oitavo, o parentesco espiritual, pelo qual o que administra o batismo a uma pessoa ou se torna padrinho ou madrinha, não pode contrair matrimônio com a mesma pessoa. Nono, o voto solene de profissão emitido em uma ordem ou congregação religiosa. Décimo, a ordem sagrada pela qual os subdiáconos, os diáconos e as sacerdotes não podem contrair matrimônio. 11º, a disparidade de culto que torna inválida matrimônio entre um batizado e um não batizado. Mulher com relação ao marido. 13º, o rapto. Quem rapta uma mulher com o fim de casar-se com ela não pode contrair matrimônio válido com a mesma, senão depois de tê-la posta em liberdade. Há ainda outras causas que tornam inválido o matrimônio e são: a ignorância, aquele que não sabe que o matrimônio é uma união permanente entre o marido e a mulher, para procriar filhos, não contrai validamente o matrimônio. O erro,
com relação à pessoa com quem tem de se casar, tendo havido troca de uma pela outra, este erro torna inválido o matrimônio. O medo grave e a violência. Aqueles que não consentem no matrimônio, ou dá o seu consentimento obrigado por um temor grave, produzido injustamente por uma causa externa e dirigida a forçar o consentimento ou se vê constrangido pela violência, não pode contrair matrimônio válido. A condição: é inválido o matrimônio se põe uma condição contrária à substância da mesma, como seria de conviver somente por determinado tempo, ou de se evitar a prole. Ademais, para que a matrimônio seja válido deve ser celebrada na presença da pároco, ou do bispo ou de seu delegado, ou ao menos, de 2 testemunhas. Quem pode estabelecer impedimentos? Os verdadeiros impedimentos, que são os da terceira espécie e que se denominam dirimente, somente a Igreja os pode estabelecer, e não a autoridade do Estado, e isto porque o matrimônio é um sacramento e com relação aos sacramentais somente a Igreja pode legislar. E por que se criaram os impedimentos? Há impedimentos criados pela mesma natureza como, por exemplo, a impotência. Outras foram impostas por Deus, como o do vínculo. É fácil ver-se o porquê. Mas também os outros impedimentos têm sua razão e muito séria. Por exemplo, o impedimento de crime tem por fim salvaguardar a unidade e a indissolubilidade do matrimônio, a estabilidade e a paz da família. Assim também o impedimento de parentesco tem por objeto estender as relações de concórdia em uma área mais extensa da sociedade, e também evitar as enfermidades e os maus resultados dos matrimônios contraídos entre parentes. 12º. Por motivo de um crime que tem lugar quando o marido cometeu adultério com outra pessoa, prometendo casar-se com ela. Nesse caso não poderia fazê-lo nem mesmo que ficasse viúvo. Outro tanto se há de dizer: se cometido adultério, mesmo sem promessa de casamento, dá-se a morte de um dos esposos causada por um dos adúlteros, ou se eles de comum acordo tivessem causado a morte da mulher, mesmo sem adultério ou promessa de matrimônio. O mesmo diga-se da que se deve fazer para se conhecerem os impedimentos? Antes do matrimônio, tanto na igreja como no cartório fazem-se as publicações. Quem souber que entre os contraentes existe impedimento, tem obrigação de manifestá-las em consciência. Além disso, os esposos prudentes e seus pais devem tomar todas as providências necessárias e pedir todas as informações. Quando se sabe da existência de impedimentos, se eles não são estabelecidos por lei divina, ou pela lei natural, podem remover-se mediante a dispensa outorgada pela autoridade eclesiástica. Expõe-se o caso ao pároco e ele dirá o que se deve fazer. E se conhecesse a existência de algum impedimento, depois de contraído o matrimônio? O caso já aconteceu e pode ainda acontecer. Pode ser mesmo que aconteça por causa de uma dúvida ou de uma carta, ou de algum sermão sobre o assunto. Nestas circunstâncias é preciso agir com muita prudência. Quem descobriu um impedimento dirimente que torna o matrimônio nulo, manifeste-o ao próprio confessor. Ele julgará o caso e dirá o que se deve fazer. Baste saber-se que nestes casos ainda um remédio para se convalidar o matrimônio é o que se chama sanatio in radice e o concede o sumo pontífice. Esponsais e publicações. E antiquíssimo o costume de se estipular, antes de se celebrar o matrimônio, um contrato nupcial, com as promessas que se fazem de se celebrar o casamento em um tempo mais ou menos próximo, com os sinais da promessa e a leitura dos proclamas em dias festivos em presença dos fiéis. Os antigos romanos davam às suas noivas um anel de ferro sem adornos. Era um presente que poderia parecer pouco grato à esposa, pois que significava a indissolubilidade do vínculo conjugal, podia também simbolizar a rude dureza do jugo que durante toda a vida deveria pesar sobre seus ombros. Os antigos francos ofereciam às noivas um anel, mais ou menos precioso, mas juntamente com o anel deixavam cair em suas mãos uma moeda, o que no fundo era um ato de barbárie que significava a compra da mulher como se fosse uma escrava. No Antigo Testamento, os primeiros esponsais de que se faz menção são os de Isaque e Rebeca, e os presentes foram preciosíssimos. Os esponsais, palavra derivada da fórmula romana, prometo juridicamente aptas. Os esponsais não são absolutamente necessários, mas quer pelas vantagens que traz para os esposos, quer pelo costume geral que existe, nunca se deveriam omitir. Scoton Instrução Catequese: a promessa de matrimônio deve ser assinada pelos noivos e pelo pároco, se faz diante dele, ou de 2 testemunhas, se fizer diante delas. Se um ou nenhum dos esposos sabe escrever, ou não o pode fazer, deve-se fazer constar isso no texto, e acrescentar-se mais uma testemunha que assine por eles. No documento deve-se indicar a data precisa em que se há de realizar o casamento. Os esponsais bem feitos e nesta forma, são válidos, e têm força de um verdadeiro contrato, obrigando em consciência, primeiro obrigação de justiça de ambas as partes,
de contrair matrimônio no tempo marcado. Segundo, o dever de evitar todo namoro com terceira pessoa e todo e qualquer agravo a outra parte. Terceiro, a inabilidade de contrair esponsais com outras pessoas. Quarto, a inabilidade de contrair matrimônio lícito com outras pessoas. Tudo isso obriga como lei moral, isto é, diante de Deus e da própria consciência. Os esponsais podem se tornar inválidos nos casos seguintes: 1. Se uma das partes celebra matrimônio válido com um terceiro. 2. Pela renúncia expressa de ambas as partes, se a promessa foi bilateral, ou da parte aceitante se foi unilateral. 3. Passado o tempo determinado para o matrimônio. 4. Pelo aparecimento de um impedimento não dispensável. 5. Pela emissão de votos perpétuos ou ingresso em um estado mais perfeito de uma das partes. Não há outros motivos suficientes para anular os esponsais? Sim, por exemplo, se um dos noivos, que estava com saúde, ou ao menos parecia que o estava, contrai uma doença incurável. Se era rico e um golpe de fortuna o tornou pobre. Quando se pensava que eram de bons costumes e se vem, a saber, que é um libertino. Se vivia em uma vila, ou próximo dela, e quer mudar para outro continente. Se a noiva declarou ter uma idade e de fato é mais velha. Julgava-se que ela era de bons costumes e chega-se a descobrir que não é tal. Os pais tinham-lhe prometido um dote razoável, e chegando o momento, deram-lhe outro muito menor, se foi atacada por varíola ou por outra enfermidade que deixa consequência. Estes, pois, e outros casos semelhantes que possam ocorrer, são suficientes para rescindirem-se os esponsais, isto é, a promessa de matrimônio. Vamos agora aos proclamas. O pároco, uma vez reunidos todos os documentos requeridos, examina os noivos antes de começar as proclamações. E para que esse exame? Por 7 razões. Primeira, para certificar-se se estão devidamente instruídos na doutrina cristã e nos deveres que lhes impõe o matrimônio. Segunda, para saber em que paróquias eles viveram ao menos durante 6 meses, especialmente nos últimos 5 anos, com o fim de fazer ler também nas ditas paróquias as mesmas proclamações. Terceira, para pedir à Cúria Diocesana a seu tempo a justificação de estado livre se forem de outra diocese ou se estiveram domiciliados em outras dioceses, depois dos 14 anos, e se o noivo já fez o serviço militar ao menos durante 6 meses, deve fazer o juramento supletório. Quarta, para se informar se eles são de menoridade, isto é, se os dois, ou um deles é menor de 21 anos, e nesse caso torna-se necessário o consentimento dos pais, dado por escrito diante do pároco. Quinta, para receber o juramento supletório ou juramento das testemunhas, quando não é possível fazer-se a leitura dos proclamas em todos os lugares por onde os futuros esposos permaneceram durante 6 meses. Sexta, para estar certo de que não existem impedimentos de consanguinidade, afinidade e oposição dos pais. Sétima, para saber se deve proceder à legitimação dos filhos, que poderiam ter nascido antes da celebração do matrimônio. Feitas todas estas exigências, os noivos entregarão ao pároco todos os documentos, e farão o mesmo no cartório civil. Os proclamas devem ser lidos na igreja em 3 dias festivos consecutivos. Exponham-se também os nomes dos contraentes em local apropriado na porta principal da igreja, para que os que não ouvem os proclamas saibam quem são os que se querem casar e para que todos se lembrem da grave obrigação que têm de manifestar ao pároco os impedimentos de que tivessem conhecimento, se existissem entre os contraentes. É uma obrigação que se deve cumprir sob pena de pecado mortal. Isso não significa ser espião ou delator, ou intromissão em negócios alheios, mas, ao contrário, significa fazer-se uma boa obra considerando-se os graves inconvenientes que sobreviriam aos esposos se contraíssem matrimônio inválido. Alguém poderia objetar que o pároco cuide ele mesmo de tudo isso. Na verdade, é ele mesmo quem deve pensar nisso, mas ele não pode cuidar de tudo, pois que não é onisciente. Como pode ele saber tudo, se, por exemplo, para constatar-se um grau de consanguinidade deve-se remontar aos avós e bisavós e talvez até antes ainda? São os cônjuges que devem saber, são os vizinhos, conhecidos, ou ao menos ter suas dúvidas, e em consequência avisar o pároco, que fará as indagações necessárias. Outros dirão, pensem aqueles a quem isso pode interessar. Pois neste caso, nos toca pensar a nós todos, parentes e não parentes, homens e mulheres. Se faz a publicação na igreja precisamente no instante em que há maior concurso de povo, e em 3 dias festivos, e se expõe os proclamas na porta principal do templo, é para que todos possam ler, e isso não se faz unicamente para saciar-se a curiosidade alheia, mas para que todo o povo saiba e manifeste os impedimentos quando os conhecessem. Pode haver casos em que não convém ler os proclamas, ou pelo menos não todos os 3, como quando se tratasse de legitimar um matrimônio de 2 que vivem juntos e que são tidos por marido e mulher. Neste caso é claro que não convém fazerem-se os proclamas.
E até pode suceder que haja urgência na celebração do mesmo, sabendo-se com certeza que há impedimento. Nessas ocasiões recorre-se à cúria diocesana para se obter as necessárias dispensas, de alguns ou de todos os proclamas. Para isso paga-se uma taxa que serve, não para se comprar a dispensa, como algum tolo poderia crer, mas para as despesas de expediente. No dia do casamento, o matrimônio para os cristãos é verdadeiro sacramento, por isso celebra-se diante do pároco, ou de outro sacerdote delegado por ele, e de duas testemunhas. O verdadeiro matrimônio realiza-se na igreja. Esta grande verdade é comumente reconhecida por todos os povos. Na igreja, somente se recebe o sacramento do matrimônio ou também pode-se assistir à missa e fazer a sagrada comunhão. Qual é o melhor modo? A pergunta não tem necessidade de resposta. Trata-se de um ato que marca o princípio de uma vida nova da qual ninguém pode adivinhar quais serão as peripécias e as vicissitudes. Todos desejam que os esposos sejam felizes. Pois bem, o melhor meio, o mais eficaz, e o único que os pode fazer verdadeiramente felizes, é a bênção de Deus, a que se recebe especialmente pela Sagrada Comunhão, feita em união com o sacerdote na Santa Missa. Por isso, os esposos que sabem o que fazem, não pensam somente no dote, na viagem de núpcias, no banquete, nos presentes, etc., mas principalmente em contrair santamente o matrimônio. Tudo mais é secundário. O que fica e pode trazer felicidade, repito, é a bênção de Deus, recebida na igreja no dia do casamento. A noiva em geral mostra-se sempre mais inclinada a comungar na missa do casamento, mas o noivo frequentemente deixa-se vencer pelo respeito humano. É coisa lamentável começar a vida matrimonial com um ato de vileza. Fazendo juntos a comunhão no dia das bodas será também mais fácil que continuem a fazê-la depois. A pompa da festa acaba-se logo, a alegria dos convidados e as demais coisas do dia nupcial, mas não se apagará jamais do coração dos esposos a recordação da missa e da comunhão daquele dia. Se os esposos tivessem um pouco mais de inteligência, de fé e de seriedade. Façamos ainda algumas observações que nos não parecem inúteis. Não faça a noiva dívidas, com seus vestidos. Seria o mesmo que uma barca vertesse água pelo fundo. Às vezes abrem-se brechas que dificilmente se podem fechar. Aconselha-se com sua mãe, não teime caprichosamente em se exibir. Deve pensar que tudo aquilo dura muito pouco e que muito depressa encontrar-se-á ante a dura realidade da vida conjugal. No dia do casamento costuma-se dar presentes. Pois bem, sejam esses presentes coisas práticas e úteis, adaptados à condição dos esposos e da casa. Quanto à habitação dos recém-casados, direi o seguinte: eles devem ambicionar um lindo ninho, é natural, mas para isso também se exige critério, e é preciso não se deixar levar pela ambição. Seria, ademais, conveniente que certas cabecitas levianas pensassem que a vida não é apenas gozar, mas um dever, uma missão a cumprir, por vezes muito penosa. Sobrevirão as enfermidades, os aborrecimentos, as fadigas, e que Deus não permita também a falta no trabalho, a miséria, as dívidas, e então de que servirão os vestidos elegantes, as meias de seda, os penteados, esquisitos e etc. Outra coisa é que então se há de exigir. Uma moça ajuizada, preparando-se para o matrimônio, deveria pensar nessas coisas e preparar-se em tempo com um enxoval de boa roupa e bem feita. Assim o faziam as nossas mães, que mesmo sem ler tantas novelas, conheciam a vida muito mais que tantas moças modernas. Bom seria acrescentar-se que a mãe compete educar deste modo a sua filha. Ainda uma palavra a respeito da viagem de núpcias. Alguns dizem que esta viagem se faz por economia. Isso é muito discutível. Na verdade, se considera bem, o fazer-se às pressas uma recepção e depois sair-se correndo para uma viagem, suprimindo-se assim uma festa em família, festa a tempo desejada, que teria proporcionado aos parentes e amigos um prazer e momentos de alegria, não nos parece uma coisa muito digna de louvor. Se o matrimônio se celebrasse pela manhã, logo depois do café, ou do almoço de gala, passadas algumas horas em alegre companhia com os parentes e amigos, não seria isso suficiente? Mas se quiser fazer mesmo a viagem de núpcias, bem seria que se escolhesse como ponto final algum santuário da Virgem Santíssima, para se pedir ainda a ela a sua materna proteção. Depois do casamento. Comecemos sem mais preâmbulos a tratar da questão que se apresenta por si mesma e é muito delicada. Será melhor que os esposos fiquem com a família ou que se separem dela para viver sozinhos? A resposta depende de diversas circunstâncias. Se trata de lavradores, ou de famílias que trabalham numa fazenda comum, que não se pode facilmente dividir, então é melhor, em geral, que fiquem com a família. Sendo comum o trabalho, é natural que seja também comum a convivência. Como poderia um pai dividir, daqui para ali, um sítio, uma fazenda, uma chácara e dar uma parte ao filho para que possa viver sozinho? Seria difícil e quase impossível, sem grave dano da mesma família.
Por outro lado, em nossas vilas as famílias lavradores duram enquanto vivem os pais, depois é que se faz a repartição. Se ao contrário trata-se de uma família de operários, ou da classe média, ou de gente que vive do próprio trabalho, como acontece ordinariamente nas cidades, então está bem que os esposos recém-casados se separem da família e vão viver por si mesmos. É fácil de compreender que a mudança de condição do filho criaria entre ele e os irmãos diversidade de critério, e que depois de algum tempo, poria perigo à paz familiar. Mas se se trata de um filho único, ou com uma única irmã, ou com vários irmãos, ainda pequeninos, então o filho casado pode continuar vivendo utilmente em casa de seus pais. De modo que, nesta matéria tudo depende das circunstâncias, visto que, antes do mais, deve-se ter em vista o bem comum da família. Mas, suponhamos que a esposa é que vai fazer parte da família do marido. Esta família pode já ser numerosa e diversa. Podem lá estar o sogro e a sogra, cunhados e cunhadas com crianças e criados. Quais os deveres da esposa que entra na nova família? Deve pensar que todos a observam em todas as suas ações, que para ela é de capital importância o começar bem e causar boa impressão a todos. Ai, se ela pretendesse dar ordens, mandar ou introduzir modificações no governo da casa. Mesmo que tivesse trazido um bom dote, e tivesse ademais recebido uma educação completa, ainda que possuísse qualquer outra boa qualidade, deve a esposa impor-se pela humildade, afabilidade e adaptar-se a todos os usos e costumes da família, mesmo aqueles que lhe poderiam parecer antiquados e repugnantes. Tenha paciência, no princípio, porque lhe interessa sobremaneira ganhar o coração de todos. Quando já o tivesse conseguido, e já fosse querida, amada, respeitada, então poderá ser a rainha da casa. Mas isso não se consegue imediatamente, e com certeza não o será por meio da leviandade ou teimosia e imposição, mas pela boa educação e com a suma deferência para com todos, sem parcialidade, e se alguma distinção tivesse de fazer teria que ser em favor dos velhos sogros. Esta tática deve já tê-la preocupado mesmo antes de se casar. Deveria, já ter dito a si mesma, quero ganhar o coração de todos. Quero ser naquela família um anjo de paz. Por isso, percebendo que na família há alguém de mau gênio, de caráter difícil, como por exemplo, a sogra, uma cunhada, então a esposa, com força que vem de Deus invocando e recebendo a Santa Comunhão, deve dirigir àquelas pessoas suas mais delicadas atenções para conhecer a sua índole, seus desejos e ganhar-lhes o coração. Qualquer pessoa, por mais caprichosa e intratável que possa parecer, sempre apresenta seu lado fraco, pelo qual facilmente se pode apanhá-la. Suponhamos, por exemplo, que a sogra tenha seus caprichos e queira ser a senhora absoluta. A esposa, portanto, guardar-se-á bem de fazer a mínima coisa que pareça querer disputar-lhe esse direito. Mostrar-se-á submissa, louvará todas as atitudes da sogra, achará tudo bem feito, ajudá-la-á de boa vontade, mesmo nas coisas mais humildes, em suma, procurará de todos os modos tornar-se-lhe agradável o mais possível. Quando tivesse conseguido, a esposa sentir-se-á como um general que ganhou uma batalha. Quanto ao sogro, não costuma haver dificuldade, em regra geral. Pequenas atenções são suficientes para ganhar-lhe o coração. Todo o segredo está em conhecer-lhe o lado fraco. Para com os demais o proceder deve aliar a deferência ao respeito. As cunhadas trate-as como irmãs, evitando todas as discussões e todo o ar de superioridade. Se houver crianças, queira-as muito, e faça-lhes de boa vontade pequenos presentes. Um meio eficacíssimo para ganhar o coração dos pais é querer bem aos filhos. Mas, não obstante tudo isso, pode acontecer que a esposa encontre espinhos e por vários motivos. Que fazer então? Veremos na instrução seguinte. Na instrução precedente falamos dos diversos deveres da esposa quando vai morar com a família dos pais de seu marido, como deve tratar aos sogros, cunhados e cunhadas, e concluímos dizendo que, mesmo quando a esposa cuida de ser o anjo da casa, pode contudo encontrar pungentes espinhos. Que lhe restará fazer, nessa conjuntura? Eis aqui algumas normas que seria bom adotarem-se. Antes de tudo, se a esposa quer conservar a paz em casa, deve saber sofrer em silêncio, falar pouco com os homens e muito com Deus, na oração. De nenhum modo se há de queixar com pessoas estranhas. Ai de quem não sabe refrear sua língua. Uma palavra que se lhe escape pode ser causa de muitos desgostos, como uma fagulha pode causar um incêndio. São muitos os curiosos que desejam saber como é que a esposa se acha na nova casa, e alguns, por certas malquerenças com a família, na qual ela vive, não esperam mais que uma só palavra para semear discórdia. Em muitos casos é bem certo que o silêncio é ouro. Morrem mais germes de discórdia por meio do silêncio do que micróbios mortíferos em um mar de ácido fênico. É verdade que a esposa achará um grande alívio em desabafar-se com sua própria mãe,
e derramar suas lágrimas no coração dela, mas se a mãe, em vez de ser mulher prudente, virtuosa, é faladora e impulsiva, então acontece o mesmo que quando se lança lenha ao fogo, acende-se ainda mais. Além disso, para que entristecer o coração da pobre mãe? Sofre em silêncio e se tiver paciência, pois que o tempo é um grande médico, pouco a pouco, sofrendo e calando-se, chegará ao que deseja, e evitará sem dúvida muitos sofrimentos e muitas lágrimas para mais tarde. Com a graça de Deus chegará a modificar a família, e criar um ambiente tal que sua vida não somente tornar-se-á suportável, mas também relativamente feliz. Oh, se todas as esposas soubessem comportar-se dessa maneira, de quanta paz gozariam as famílias e como andariam bem melhor os assuntos domésticos. Mas para isso requer-se muita virtude, tato, educação, em suma tantas coisas que nem sempre se tem. Daqui nasce a necessidade da esposa ter se habituado à submissão, à paciência, ao silêncio. Certamente não serão as moças levianas, amantes do luxo e da vaidade, que saberão portar-se bem. Mas uma esposa bem formada, a escola da piedade e da frequência aos sacramentos, que lindas coisas saberá fazer e quanta virtude saberá exercitar em vantagem de sua família. Em pouco tempo todos hão de louvá-la e reconhecerá a família, que acaba de adquirir um autêntico tesouro. Tudo o que dissemos a respeito das pessoas da família deve se aplicar e com muito maior razão, ao próprio esposo. Ele deve saber refletir que o matrimônio, mesmo antes da prole, é destinado ao auxílio mútuo. Quando Deus criou a primeira mulher, que disse a Adão: Faciamos ei adjutorium, demos-lhe um auxílio, e este auxílio deve buscar-se especialmente no aperfeiçoamento espiritual. Se o marido é blasfemador, a esposa deve ajudá-lo a se emendar. Se gosta de andar com maus companheiros, se é pouco cuidadoso em seu trabalho, pouco respeitoso com seus pais, tudo a esposa deve fazer para corrigi-lo. Quando chegarem os filhos, devem encontrar pais exemplares em tudo. Mas para isso é necessário estudar bem seu marido, para conquistar-lhe o coração. Aqui está o segredo. Não julgue que já o conquistou. O coração pode comparar-se a um círculo de linhas concêntricas. A esposa, durante o noivado, conquistou apenas a linha exterior, ou seja, a da sensibilidade. Esta se conquista facilmente por meio das aparências, a beleza exterior e outros meios semelhantes. Fica faltando a conquista interior que se consegue por meio da virtude. Para isso exige-se a mais fina tática, secundada pela graça de Deus. Mas quando com paciência, com abnegação e com o exemplo tivesse conquistado completamente o coração de esposo, então poderá trabalhar com fruto. A princípio, entende-se, há de se contentar com pouco e será preciso que caminhe com cuidado. A esposa que por própria experiência conhece como é difícil vencer-se a si mesma e abandonar em seus maus hábitos, achará a ocasião propícia e em pouco tempo com o auxílio de Deus, que nunca falta a quem o procura, conseguirá o que à primeira vista pareceria impossível. Com este trabalho, realizado pouco a pouco, manifestar-se-á entre os novos esposos uma concórdia e bem-estar, não semelhante a uma ofensiva e defensiva entre os membros da família, mas uma concórdia de outro gênero, que rodeará os recém-casados, de respeito, de admiração, que longe de provocar inveja e ciúme será um poderoso fator de união e de concórdia na família. A união de caridade, quão doces e proveitosos frutos ela produz. Ainda que estes exemplos não sejam muito frequentes, contudo existem ainda, e são suficientes para despertar sentimentos de admiração, de santa inveja e um vivo desejo de imitação em todos aqueles que sabem apreciá-los. Deveres matrimoniais. Felizmente, vivemos em tempos em que a moral católica e a ação do governo, no que se refere aos deveres matrimoniais, estão de acordo. As famílias mais numerosas, com toda a justiça, recebem um determinado auxílio, e as artes diabólicas encaminhadas a impedir a procriação da prole são castigadas pelo bom senso e pelas leis canônicas. Fala-se publicamente desta matéria e se fazem notar as vantagens que, do ponto de vista social e político, podem se obter. Falemos nós também, considerando, porém, sob o ponto de vista religioso e moral. Comecemos com uma pergunta: é lícito o ato conjugal? Desde que o matrimônio é um sacramento de vivos, é necessário recebê-lo em estado de graça. Todas as ações dos cônjuges que se referem à consecução de seu fim primário, ou seja, a procriação da prole, são lícitas, e muito lícitas. Deus disse: crescei e multiplicai-os e enchei a terra. Mas, notai bem, todas estas ações são lícitas no estado matrimonial e unicamente ordenadas ao fim para o qual foi estabelecido por Deus o matrimônio. O fogo sob a palha pode queimar a casa, mas sob caldeira fala ferver e desta maneira serve para cozer o alimento para a família. Do mesmo modo os atos matrimoniais feitos fora do matrimônio, ou também no matrimônio, mas contra seu fim primário, são a ruína da humanidade. Assim, pois, qualquer ato contra esta lei do matrimônio instituída por Deus, é um gravíssimo delito.
Pois que o mesmo é matar uma criatura de 10 anos como uma de 10 horas, e por isso um dia a maldição de Deus cairá sobre os cônjuges que transformam maliciosamente as fontes de vida numa cisterna envenenada que deixa perder-se a água. Ai deles! Cometem um gravíssimo pecado que transtorna as leis da natureza e impede que Deus Pai continue a obra da criação, que Deus Filho realize a obra da redenção e que Deus Espírito Santo opere a santificação das almas. Mas isto não quer dizer que os esposos não possam viver juntos como irmãos, preferindo a fecundidade à fragrância divina da virgindade. Com efeito, segundo o exemplo de Maria e José, muitíssimos cônjuges mantiveram-se virgens à sombra do matrimônio, como se pode comprovar com a história eclesiástica. Nos formosos tempos da fé, muitos esposos viviam como irmãos e irmãs durante a quaresma, nos dias de jejum e nas festas mais solenes, de modo que pouco a pouco esse costume transformou-se em lei. De qualquer modo, a procriação da prole é sempre o fim do matrimônio. A vida hoje em dia, disse, é difícil, e como se há de obter a sustentação da família? Respondo, quando se ouviu dizer que alguém ficou na miséria por ter tido uma família muito numerosa? Lançai um olhar ao passado, e vereis se é verdade, o que diziam os nossos avós: inocência, providência. Onde quer que nasça uma criança haverá sempre o necessário alimento para ela. Em algumas famílias não há felicidade porque faltam muitos dos que deveriam existir e não existem. E antes de tudo, é a mesma lei natural que nola ensina. Com efeito, assim como em nosso corpo a multiplicidade dos membros não diminui a força do poder da alma, a qual tem sobre os membros um domínio tanto mais perfeito quanto mais completa é a integridade dos membros, o mesmo sucede com a família. Quanto maior é o número dos filhos, tanto mais, parece que se acende neles um espírito de energia mais vivo e mais forte. Um instinto natural os faz sentir que, podendo esperar pouco da casa, é preciso que providenciem por si mesmos. Pois bem, sentimento semelhante pode fazer milagres. Ao contrário, quando o filho é único, torna-se então um acumulador de soberba e de todos os demais vícios. Não é raro o caso de um filho único, que em pouco tempo dissipou a herança de um pai avarento, depois de lhe ter acarretado a morte com tantos desgostos. É certíssimo. O que faz prosperar a família não é a abundância de riquezas e o número limitado de filhos, mas a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus não pode descer sobre a casa em que se espezinham as leis da natureza. Os pais que têm um pouco de fé sabem que os filhos mais que a eles pertencem a Deus. Não foi Deus quem estabeleceu as leis da geração? Não é Ele que a todo momento intervém diretamente por meio da criação da alma de cada um dos filhos? Pois, bem, aquele Deus que não deixa faltar alimento nem mesmo aos pássaros do céu, poderá por acaso abandonar a criatura mais nobre, saída de suas mãos na criação do mundo visível? Outra dificuldade. E quando o médico disse, basta de filhos, de outra sorte a saúde da mãe corre perigos. A esse respeito disse-me uma mãe, isso me disse o médico depois do terceiro filho, já tenho 5 e estou melhor ainda do que antes. Neste caso, é preciso ter-se muito em conta a moralidade do médico. Além disso, devemos observar que para isso há remédios, suspensão do exercício dos direitos matrimoniais, por um tempo determinado, de mútuo acordo, observação de determinados dias de menor probabilidade, coisas que estão dentro do limite do honesto. E se um dos cônjuges obstina-se em se fazer de surdo, fica sempre de pé, antes de tudo, a divina providência, que nunca abandona quem nela confia. Nenhuma destas ou de outras razões, mesmo as mais graves, se existem, serão suficientes para autorizar a violação das leis da natureza, com o fim de se evitar um prejuízo material. Concluamos dizendo que unicamente a religião pode proporcionar a força necessária para se observarem os deveres do matrimônio. Deveres conjugais. Na instrução precedente tratamos dos deveres chamados matrimoniais e que se referem ao fim primário do matrimônio, isto é, a procriação da espécie humana. Agora trataremos dos deveres que regulam as relações mútuas entre os esposos. Podem-se eles dividir em 2 classes, gerais e especiais. O primeiro dever geral é o da coabitação. A lei natural e o mandamento divino e até mesmo as leis humanas estão de perfeito acordo a respeito desta prescrição. Eis aqui as palavras da Sagrada Escritura: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua própria mulher e serão 2 em uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. A primeira coisa que deve firmar a união do homem e da mulher é o amor. Mas, não um amor puramente natural, porque também as pombas e as rolas sabem amar desse modo, nem um amor puramente humano, porque também os selvagens são capazes de amar humano, mas um amor cristão, amor do qual temos brilhantes exemplos na grande família dos santos e que é capaz de criar entre as paredes domésticas, no santuário da casa, toda a felicidade de que se pode gozar sobre a terra.
Gaspardo, o pároco aos esposos: pois bem, o amor não consiste em palavras, mas em obras. Diz o apóstolo do amor, São João: non diligamus verbo nec lingua, sed opere veritate, o que significa: não amemos com palavras ou com a língua, mas com obras e de verdade. São João 3: se um dos cônjuges odiasse o outro, lhe desejasse mal, ou o contristasse de qualquer modo, cometeria pecado, quer contra a caridade, quer contra o amor conjugal. O mesmo há de se dizer se um negasse ao outro os alimentos, ou por crueldade ou preguiça, ou por amor excessivo ao dinheiro, o privasse das coisas mais necessárias à vida. Tudo isto não é somente lei natural, mas também preceito divino. Viri, diz a Bíblia, diligite choris vestra sicut Christus dilexit ecclesiam. Homens, amai vossas esposas como Cristo amou sua igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Do mesmo modo manda a Sagrada Escritura, que as mulheres amem a seus maridos, ut virus suos amém. Tito capítulo 2, versículo 4. Este amor deve ser interno, sincero e completo. Não se deve tolerar voluntariamente nenhum pensamento contrário ao afeto recíproco. O amor é a alma do matrimônio e merece ser conservado com todo cuidado. Não vale dizer-se que a mulher é volúvel e que volúvel deve ser também o homem. Jesus Cristo quis elevar o matrimônio à dignidade de sacramento, para acrescentar-lhe uma força sobrenatural que suprisse a fraqueza natural. O amor é como a chama de uma vela que se inclina ao sopro do vento. Para que não se apague é preciso protegê-la com a mão ou com outro qualquer anteparo, e assim apesar do vento a chama continua acesa. Assim é também o amor conjugal, é preciso defendê-lo. Um dos melhores meios de protegê-lo é conservar-se afastado das ocasiões perigosas. O cônjuge que frequenta bailes, cinemas, teatros imorais e más companhias, leva a chama do amor sem proteção contra o sopro dos ventos. Uma das piores desculpas é dizer-se: já sei de tudo e não me assusto de nada. O rei Henrique VIII sabia provavelmente destas coisas um pouco mais que muitos esposos modernos, mas apesar de tudo deixou-se levar pelos encantos de uma bailarina da corte e para casar-se com ela repudiou sua legítima esposa. Tendo odiado mais tarde a concubina, mandou matá-la para casar-se com outra, a qual também mandou matar para tomar como esposa a uma quarta. Quantos cônjuges levam uma miserável existência com a luz apagada? Quem foi o malvado que apagou a benéfica luz do amor em seu coração? A causa deve ser procurada nos mesmos esposos que não souberam afastar-se das ocasiões perigosas. Outro dos deveres é a fidelidade conjugal. A Sagrada Escritura e precisamente o apóstolo São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios diz aos cônjuges: a mulher não é mais dona de seu corpo, mas o homem. O homem tampouco é senhor de seu corpo, mas a mulher. Donde se conclui que o homem não deve pensar em nenhuma outra mulher, senão na própria. E a mulher não pode nem deve pensar em nenhum outro homem senão em seu próprio marido. A este respeito os homens são demasiado fáceis em não dar importância ao preceito, e não têm mesmo escrúpulos em certas liberdades. Mas, ai, se suas esposas se permitissem, já não digo tanto, mas muito menos do que eles fazem. Compreendam-no bem os esposos, os direitos são iguais como os deveres são também perfeitamente idênticos, para ambos. Mas disto já falamos bastante em outra instrução. Os deveres especiais do esposo referem-se à alma, ao corpo e aos bens da esposa. Deve, pois, dar a ela plena liberdade para que possa cumprir todos os seus deveres religiosos. Deve proporcionar à mulher todas aquelas consolações, conselhos, auxílios, exemplos que mais lhe possam favorecer seu proveito espiritual e o cumprimento dos deveres de cônjuges e de pais de família. Em segundo lugar, deve cuidar-lhe do sustento, do vestuário, da residência segundo as suas condições. Quanto aos bens dela, deve com o conselho e com as ações, cuidar e zelar como se fossem seus próprios. Uma última palavra sobre os deveres da esposa, resumem-se nisto: respeito e obediência a seu marido. Respeito, como a um superior, diz a Espírito Santo, que o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Vir caput est mulieris sicut Christus est ecclesiae. Efésios capítulo 5, versículo 23. Marido e mulher formam uma sociedade. Toda sociedade deve ter uma cabeça, um chefe, e aqui a cabeça é justamente o marido. Este respeito deve ensinar a mulher a não discutir com o marido quando se trata de coisas inúteis e indiferentes e em geral sempre que está de permeio o amor próprio. Mas quando se tratar da honra de Deus e da religião ou do bem dos filhos, ou da própria família, então há de fazer ouvir a voz, mas sempre com modéstia, escolhendo com prudência o tempo e o lugar para melhor conseguir o fruto desejado. A obediência promana do mesmo motivo: mulheres subditai stot viris. Indomino.
Naturalmente, esta obediência entende-se no que se refere à vida conjugal e da família, e não às coisas íntimas da própria consciência ou às estranhas, e muito menos poderá tornar-se extensiva às coisas ilícitas. Uma coisa de que nunca os esposos devem esquecer. Que é que os esposos nunca se devem esquecer? É a paz. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a primeira palavra que disse aos seus apóstolos foi esta: Pax vobis. A paz esteja convosco. A paz é o sol da família, é o fundamento de toda a prosperidade familiar. Corta as dissensões, acalma os nervos, serve de lenitivo nas penas inevitáveis da vida, alivia as cruzes, gera compaixão recíproca, multiplica os bons exemplos e é também meio eficaz para favorecer os negócios da família. Onde reina a paz, os pais são respeitados e obedecidos, os velhos são venerados, os doentes cuidados com a maior benevolência, irmãos e irmãs, sogros e sogras, amam-se e se ajudam mutuamente e os criados louvam aos seus amós. Se o paraíso pode ter algo de parecido com este mundo, será sem dúvida numa família onde reina a paz. Sendo tão formosa a paz, não é estranho que encontre tantos inimigos. O primeiro deles é sem dúvida a ignorância. Não parece verdade, mas é assim mesmo. Muitas jovens esposas não sabem apreciar o bem da paz e sem querer põem-se em condições de não poder gozá-la. Podem elas classificar-se em diferentes categorias. Esposas inimigas da paz são aquelas filhas que não tiveram a felicidade de ter uma boa educação. Um dia, uma destas me dizia o seguinte: quando eu estiver naquela família, farei que as coisas andem de outro modo. E foi para lá com o propósito de dominar. Outra, rebelde à autoridade de seus pais, considerava o matrimônio como libertação e um estado de descanso. Outra, ainda, que talvez em casa estava sujeita a trabalhos pesados, pensou que casando-se seria apenas a senhora. Uma quarta, tinha ideias esquisitas, como por exemplo, explorar o marido para fazer figura na sociedade, para satisfazer a gula, os caprichos da moda e outras paixões. Não faltam exemplos de matrimônios contraídos com uma diferença exagerada de idade, unidos unicamente pelo interesse ou por qualquer outro motivo menos reto. Agora se vê claramente que se uma esposa entra em casa do esposo com tais propósitos, nunca se encontrará disposta a manter a paz em sua nova família. Quais os meios para se conservar a paz? Primeiro, é a educação da esposa. É necessário, antes de tudo, dizer que certas famílias não sabem o que significa harmonia. Os pais, vivendo em constantes rixas entre si, deitam a perder, com seus maus exemplos, a educação dos filhos. A alteração entre eles vem a ser connatural e até parece que para eles é coisa inevitável. Dir-se-ia que vivem para se mortificarem reciprocamente. Ai, que prejuízos causa uma má educação! Desta má educação muitas vezes origina-se um defeito natural que se pode denominar má disposição de ânimo. É uma mania de dizer sempre não. Os outros estão sempre enganados, as palavras dos outros precisam sempre ser corrigidas ou modificadas por suas observações. Tudo tem que passar pela sua censura. São elas que hão de pôr os pontos nos is. O que acontece com as opiniões, sucede também na prática da vida. Parece que se acha o maior prazer deste mundo em fazer o contrário do que os outros fazem. Pois bem, este é um péssimo modo de agir, origem, também, de inúmeros males. É preciso evitá-la decididamente, sob pena de se tornar impossível a convivência e a harmonia entre os membros de uma família. É necessário, ao contrário, adquirir-se um temperamento de bondade, de benevolência, de benignidade e largueza de vistas. Se se conhece uma pessoa dotada desta virtude, é preciso tomá-la como exemplo e modelo. Há pessoas que, sendo melancólicas em seu exterior, quando querem fotografar-se esforçam-se por parecer de temperamento alegre. Pois bem, o que elas pretendem na fotografia, seria preciso fazê-lo, em obséquio à paz da família. Serão suficientemente louvadas as virtudes da mansidão e da paciência. É muito verdade o que dizia S. Francisco de Sales: apanham-se mais moscas com uma colher de mel do que com um barril de vinagre. E este santo podia muito bem dizê-lo porque ele, de natural colérico, depois de 18 anos de contínuas lutas contra si mesmo conseguiu dominar-se a ponto de ser chamado o doce São Francisco de Sales. Conta-se a este respeito que São Vicente de Paulo disse em certa ocasião: como Deus deve ser bom, pois que tão bom é o bispo de Genebra, São Francisco de Sales. E a Sagrada Escritura diz: respons lumos frango tlram. Uma resposta doce acalma a ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1, o homem sempre quer ter razão. Não convém contradizê-lo. Mas, como é inteligente, se na verdade está enganado, deverá reconhecê-lo e acabará por dar razão à mulher. Muitas vezes não querem outra coisa, senão que não se lhes contradiga. Passa um momento de cólera, ele cai em si,
Lembra-se de que a mulher poderia muito bem ter respondido e pensando que ela soube calar, ter-lhe ainda maior estima. Certa mulher contou-me que um dia seu marido, sumamente colérico e nervoso, ao ver que ela sabia sempre guardar silêncio, corrigiu-se totalmente e um dia não pôde deixar de lhe dizer: venceste. Quem sabe o que teria sido de nós se tu não te tivesses portado desse modo? Mas, venceste para sempre e de modo absoluto. Diz o apóstolo São Tiago: o que sabe refrear a língua é um homem perfeito. São Tiago, capítulo 3, versículo 1. Dissemos na instrução precedente que para se manter a paz na família um meio muito poderoso é saber se refrear a língua, isto é, falar a seu tempo e lugar. Ouve, vê e cala o que quer viver em paz. Mas vejamos ainda outros 3 meios para se conservar esta bendita paz familiar.